Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Yudin e esse é o primeiro vídeo pro meu primeiro canal do YouTube. Quer dizer, eu acho que sim. Enfim, eu vou contar um pouco sobre como foi a minha experiência de viagem pra cá, pra Coreia do Sul, durante a pandemia. Eu vou começar de onde? Do começo. Ai, tô nervosa. Nossa, cara, tô nervosa. Então, vou começar contando a história a partir de abril, final de abril, que foi quando eu tava no interior da Bahia, e aí eu fui pra Salvador, porque de Salvador eu ia pra Guarulhos, e de Guarulhos eu ia pra Coreia. E aí eu fui pra Salvador, fiquei uns dias na casa da minha tia, eu tive que fazer um exame de Covid, e ele precisa ser feito 72 horas antes do embarque em Guarulhos, e ele precisa dar negativo, caso contrário você não consegue embarcar. Aí eu fiz, deu negativo, fiquei uns dias na casa da minha tia e chegou o dia da viagem, fui para o aeroporto de Salvador, de lá eu peguei um avião, fui para Guarulhos, fiquei umas horas em Guarulhos e de Guarulhos eu peguei um avião para Istambul, que é onde foi minha escala. Eu fui pela Turkish Airways ou Airlines, eu não sei. Enfim. E foi uma viagem de 12 horas, foi uma viagem tranquila porque o avião era um avião novo, eles foram bem educados com a gente, deram máscara pra gente trocar de 4 em 4 horas, deram álcool, deram meias, deram várias coisinhas legais pra gente. E ficou cada pessoa em uma fileira, então todo mundo foi deitado durante a viagem. Então foi uma viagem bem tranquila. Aí quando eu cheguei em Istambul eu já tava muito cansada já da viagem, porque eu já tinha ficado muito tempo em Guarulhos esperando o voo e já tinha, pegado o voo de 12 horas pra Istambul, então eu tava muito cansada. E aí foi quando eu cheguei lá, comi um pão, um croissant e esperei umas horas, foi quando eles anunciaram o gate, o portão. E aí eu fui pro portão e lá eu tive que preencher um formulário. E aí eu apresentei meu passaporte coreano. E pra quem não sabe, eu não precisei de visto porque eu tenho um passaporte daqui da Coreia. Porque meu pai é coreano e aí eu tenho dupla nacionalidade. E então eu entrei no avião. Tinha poucas pessoas, a maioria, eu diria que mais de 90% dos passageiros eram coreanos. E tinham pouquíssimas pessoas dentro do voo, eles pegaram um avião bem velho. E eu lembro que eu estranhei, porque eu lembro que quando eu entrei, eu vi os comissários de bordo com uns pacotinhos de máscara e de álcool, e eu acho que eles não entregaram para os passageiros para economizar. E o avião era bem velho e era um pouquinho mais desconfortável do que o outro, eu estava bastante cansada. Eu consegui dormir um pouco. E aí foram 9 horas de voo, Foi quando eu cheguei na Coreia, já tava exausta. E eu acho que por causa desse cansaço, eu acabei ficando com febre. Quase 38 de febre, E quando eles foram medir minha temperatura, eles acharam que eu tava com Covid. Eu cheguei 5 horas da tarde na Coreia, e eles fizeram o exame de Covid em mim. E eles falaram que só eu liberar quando o resultado do exame saísse, que seria 2 da manhã. Eles colocaram a gente lá num canto separado com as divisórias, botaram a gente no chão assim, deram um lanchinho e foi bem cansativo, E ainda tive que ficar lá deitada de 5 da tarde até 2 da manhã, deitada no chão. E eu tenho um problema de coluna, Tenho escoliose. E aí eu tava sentindo muita dor, e eu tava com febre, e ninguém foi aferir minha temperatura, e eu fiquei lá. Passei mal um pouco, porque eles me deram um lanche que tinha queijo, e eu só tinha isso pra comer, e eu tenho intolerância à lactose. Enfim, não foi uma experiência muito legal. Quando chegou 2 da manhã, o resultado do exame não saiu, e aí os ADOX, que são idosos não, são homens de minha idade, assim, tipo 60, 70 anos, eles começaram a ficar revoltados, eles fizeram um barraco lá, Isso que eu chamo de a revolta dos ADOX. O ponto já tava com as luzes apagadas já, os funcionários já tinham ido embora pra casa.
foi quando ligaram todas as luzes e aí criou aquele tumulto no aeroporto, tipo, todo mundo que tava na ala com suspeita de Covid começou a levantar pra tentar ver o que tava acontecendo. E eu já tava estressada já, tava no meu canto, só esperando o resultado do exame sair. E aí quando chegou 3 da manhã, depois de tanto bate-boca, eles lá discutindo, o meu resultado foi um dos primeiros a sair, eu recebi por e-mail, e aí eu mostrei lá pra moça, e ela me liberou. Eu ainda tive que passar por outras sessões dentro do aeroporto, eles tiveram que ligar para meu pai para confirmar que eu ia ficar na casa do meu pai e tal. Foi um pouco burocrático. E aí, o horário que eu saí do aeroporto mesmo foi mais de 4 da manhã. Foi quando eu peguei um táxi pra vir pra casa, né? E o que foi muito engraçado no táxi, que ele chegou pra mim e falou assim: você quer que eu vá rápido? Eu falei: tá bom, eu tava cansada, eu queria chegar lá rápido em casa, né? Mas eu não sabia o quão rápido era, né? E aí ele pisou no acelerador e eu senti como se estivesse na Fórmula 1. Tipo, a paisagem passava assim do meu lado que eu nem conseguia ver. Na hora eu fiquei tão assustada que eu só encostei no banco e coloquei o meu cinto. Eu fiquei tipo uns 10 minutos assim, com o olho arregalado. Eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Nunca tinha imaginado que um carro poderia ir numa velocidade mas tão alta. E ele já tinha mais de 60 anos e ele não teve medo não de pisar no acelerador. E aí eu lembro que eu até chorei, mas não foi por causa da velocidade não, foi porque eu tava muito cansada. Eu acho que foi um choro de alívio de finalmente ter concluído a minha viagem, ter dado negativo no meu exame, de finalmente poder ir pra casa. Ele percebeu e eu acho, né, não sei. E aí depois ele começou a puxar a conversa comigo, ele foi bem simpático comigo, assim, né. Mas aí quando eu falei que eu tinha vindo do Brasil, ele ficou meio assustado. Eu falei pra ele que meu exame tinha dado negativo. E aí ele ficou mais tranquilo e a gente continuou batendo papo. E é isso, em 40 minutos eu cheguei em casa, né? Porque daqui da minha casa para o aeroporto de carro é 1h30. O taxista fez em 40 minutos, né? Mas enfim, cheguei em segurança aqui em casa, depois que eu entrei em casa, fui dormir, né? Porque eu tava muito cansada. E é isso, me sigam, se inscrevam no canal para mais histórias.